Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, de acordo com a sua vontade. Deus nos dá muito mais do que tudo que pedimos ou pensamos, muito mais do que buscamos, muito mais do que necessitamos. Deus justo e fiel, Deus abençoador, derrama suas bênçãos sobre nós, para que sejamos bênção também na vida de quem necessita, na vida de quem faz a obra de Deus, para que seu reino cresça cada vez mais. Devemos ser uma bênção nas mãos de Deus. Oh, Jesus, Jesus, Deus maravilhoso, aquele que faz infinitamente mais do que nós pedimos ou daquilo que nós podemos pensar, imaginar. Você já notou que tudo aquilo que você pede para Deus, de acordo com a sua infinita, boa, agradável e perfeita vontade, Ele nunca te dá aquilo que você pediu? Ele sempre te dá muito mais. Muito mais. O que eu quero perguntar para você hoje é o seguinte. Eu quero refletir com você em o que nós estamos pedindo e como nós estamos pedindo. Porque o que nós pedimos e a forma como nós pedimos, o motivo pelo qual nós pedimos, ele determina diretamente se você vai ou não receber. Ele determina diretamente se você vai alcançar ou não a resposta de Deus. Se você vai receber ou não aquilo que Deus tem para você e que você está pedindo. O rei Salomão, ele sucedeu o rei Davi. Quando Davi morreu, Salomão, que era filho de Davi, foi aquele sucessor, foi aquele que veio a ser rei depois da morte de Davi. E quando Salomão recebeu o reino, ele olhou para o povo, ele deu uma grande festa, fez muitos sacrifícios, e aí ele olhou para o povo e ficou meio atemorizado, ele ficou com um pouco de medo. Eu acredito, a Bíblia não relata, mas eu acredito que ele deve ter pensado assim: meu Deus, e agora? Como que eu vou governar? Eu sou novo, eu não tenho experiência. Como que eu vou governar? Como que eu vou resolver os problemas desse povo? E a palavra de Deus nos diz no livro de 2 Crônicas, no capítulo 1, versículos de 7 a 12,
A palavra de Deus, ela nos diz o seguinte, olha só, escute aqui o que você precisa, o que a Bíblia nos diz. Naquela noite, Deus apareceu a Salomão e lhe disse: peça-me o que quiser e eu darei a você. E aí eu quero abrir uma questão aqui, para a gente refletir também. Se Deus chegasse hoje para você aí na sua casa, onde você está, na sua casa, no seu trabalho, não sei, aonde você está. Se Deus chegasse para você hoje e falasse assim, olha, fulano, me pede o que você quiser e eu vou te dar. O que você quiser, pode pedir. Qual seria o seu pedido? O que você pediria para Deus hoje? Olha só que interessante. Salomão respondeu: tu foste muito bondoso para com meu pai Davi e me fizeste rei em seu lugar. Agora, Senhor Deus, que se confirme a tua promessa, meu pai Davi, pois me fizeste rei sobre um povo tão numeroso quanto o pó da terra. Dá-me sabedoria e conhecimento para que eu possa liderar essa nação. Pois quem pode governar esse teu grande povo? Então Deus disse a Salomão: já que esse é o desejo do seu coração, e você não pediu riquezas, nem bens, nem honra, nem a morte dos seus inimigos, nem vida longa, mas você pediu sabedoria e conhecimento para governar o meu povo, sobre o qual o fiz rei, você receberá o que pediu, mas também lhe darei riquezas, bens e honra, como nenhum rei antes de você teve e nenhum depois de você terá. O que a gente aprende aqui? A gente aprende uma coisa muito poderosa aqui nesse trecho da palavra de Deus. A gente aprende como pedir as coisas para Deus, de que forma pedir, com qual objetivo pedir. Sabe, quando eu vejo Salomão aqui conversando com Deus e fazendo o seu pedido, eu vejo uma pessoa totalmente desprendida de si mesmo. Uma pessoa que não é egoísta. Uma pessoa que não pensa somente naquilo que ele pode realizar. Talvez no máximo naquilo que ele pode ajudar alguns da sua família que ele goste mais. Mas Salomão aqui, ele pensa no povo todo de Israel. Ou seja, Salomão aqui está pensando no reino de Deus. A gente precisa lembrar que Israel é o povo escolhido por Deus. Israel é o povo da promessa que Deus prometeu dar a Abraão, que Deus prometeu dar a Jacó. Israel é o povo da promessa, é o povo de Deus. E o reino de Israel, ou seja, o rei que governa sobre Israel, ele governa sobre o reino de Deus. Salomão aqui, ele pede uma coisa para que o reino de Deus cresça, para que o reino de Deus vá bem, para que o reino de Deus tenha uma pessoa sábia, uma pessoa com conhecimento, uma pessoa que tem um conhecimento para administrar o povo, administrar as coisas do povo, a riqueza do povo, para que esse povo sempre cresça, para que nunca falte nada,
para que as coisas de Deus sejam bem administradas. Salomão não pede nada para si mesmo. Salomão não pede nada para sua família. Salomão pede sabedoria e conhecimento para governar o povo. E o que ele recebe? Salomão recebe sabedoria, Salomão recebe conhecimento, mas ele também recebe riquezas, bens e honra, como nenhum rei antes de você teve e nenhum depois de você terá. Salomão foi o rei mais rico da terra, que já existiu e que poderá existir. Salomão teve todo tipo de riqueza. Se nós pegarmos o livro se não me engano é Eclesiastes, eu acredito que sim. Nós vamos ver que Salomão não negou nada que o seu coração tinha vontade, Salomão negou. Ele fez tudo o que ele tinha vontade, ele comprou tudo o que ele tinha vontade, ele teve tudo o que ele tinha vontade, aonde ele colocava os olhos, ele falava, olha que legal, comprava. Ele foi o homem mais rico dessa terra. Ele foi o homem mais próspero dessa terra. Ele foi o homem mais sábio, mais inteligente. Não houve outro homem tão inteligente e sábio quanto Salomão. E isso me leva a uma passagem da Bíblia que está no livro de Efésios, no capítulo 3, versículos 20 e 21, aonde a palavra de Deus nos fala assim: aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. A ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Deus demonstra, e é interessante que com isso a gente consegue fazer uma ligação, mais uma ligação, entre o Novo Testamento e o Antigo Testamento, aonde nós vemos que o Novo Testamento é um cumprimento do Antigo Testamento. Então nós podemos ver aqui o tanto que Deus é poderoso, o tanto que Deus se preocupa em dar às pessoas, em abençoar as pessoas, para que o seu povo seja abençoado. O tanto que Deus se preocupa em conceder bênçãos, conceder os pedidos das pessoas que oram a Ele, que pedem a Ele, que levam a Ele os seus pedidos. Ele concede os pedidos para que esses pedidos venham a ser bênção para o seu reino, para as pessoas do seu reino, e não somente para uma pessoa em específico. É interessante quando a gente vê o cumprimento também de outra palavra que está no Novo Testamento, aonde diz assim: vocês pedem e não recebem porque pedem mal. Porque vocês pedem para o seu próprio deleite, vocês pedem para a sua própria satisfação. Deus, ele não está preocupado em satisfazer a necessidade, os desejos, as vontades de uma única pessoa. Não. Deus, ele se preocupa em satisfazer o povo de Deus. Deus se preocupa em satisfazer, fazer crescer, fazer aumentar o seu reino. Deus concede bênçãos às pessoas que pedem, quando esses pedidos, eles têm como objetivo abençoar outras pessoas, transbordar essas bênçãos para outras pessoas.
Quando ele vê que o seu reino vai ser edificado, vai ser engrandecido, aí Deus nos dá as bênçãos que nós pedimos. Nós precisamos aprender isso. Muitas vezes nós entramos diante de Deus e pedimos as coisas e não recebemos. Às vezes a única coisa que nós recebemos é o silêncio de Deus. Deus não fala conosco. Ele simplesmente se cala. Ele não manda as bênçãos e também se cala. Porque Deus está esperando que a gente medite sobre aquilo que nós estamos fazendo. Deus está esperando que você mude de atitude. Deus está esperando que eu e você deixemos de ser egoístas. Deixemos de pensar só em nós mesmos. E que a gente passe a pensar em todo o povo. Às vezes você está andando pela rua e você vê mendigo, você vê uma pessoa pobre, você vê uma casa de recuperação que você poderia abençoar, ajudar, e aí você ora a Deus, Senhor, me abençoa para que eu possa abençoar aquela pessoa, para que eu possa abençoar aquela casa de recuperação, para que eu possa abençoar aquela igreja, aquele pastor. Me abençoa, Senhor. Olha ali se prega a palavra de Deus verdadeira, ali se prega a Bíblia verdadeira. Então, Senhor, me abençoa para que eu possa ajudar aquela obra. E Deus vai e derrama sobre você bênçãos financeiras, derrama sobre você condições para que você ajude aquela pessoa, para que você ajude aquela obra, para que você faça prosperar a obra de Deus aqui na terra. Nós muitas vezes não recebemos aquilo que pedimos porque não sabemos pedir. Porque nós somos egoístas, nós temos os olhos para resolver só os nossos próprios problemas. Eu gosto sempre de mencionar o capítulo 42 do livro de Jó, aonde diz que Jó recebeu tudo o que ele perdeu em dobro. Mas quando foi que ele recebeu? Como foi que ele recebeu? Depois que ele passou a orar pelos seus amigos, os mesmos amigos que tinham acusado, os mesmos amigos que tinham apontado o dedo, os mesmos amigos que tinham chamado Jó de corrupto, de que ele abusava das viúvas, dos órfãos, que ele abusava e pegava dinheiro dos outros, por isso que ele era tão rico. Esses mesmos amigos, Jó passou a orar por eles. E quando ele começou a orar por esses amigos, Deus derramou e devolveu a Jó em dobro tudo o que ele tinha perdido. Ele tinha 10 filhos, passou a ter 20. 10 no reino espiritual e 10 no reino aqui material, físico. Tudo ele teve em dobro. Nós precisamos entender que Deus ele vai nos abençoar para que nós sejamos uma bênção para os outros. Deus ele vai nos curar se essa cura fizer com que seja bênção para os outros. Deus ele vai, tirar o espinho da carne, como ele falou com Paulo. Paulo orou para que Deus tirasse o espinho da carne. E Deus falou para ele, eu não vou tirar. A minha graça te basta. Por quê? Porque aquele espinho da carne tinha um outro objetivo na vida de Paulo. E aí nós começamos a entender por que as coisas de Deus acontecem. E como acontecem. Às vezes nós vemos pessoas ao nosso lado sendo abençoadas, pessoas recebendo bênçãos dos céus, e a gente não recebe. Mas nós precisamos revisar em nós
como nós estamos pedindo, o que nós estamos pedindo e para que nós estamos pedindo. Sabe, muitas vezes nós pedimos as coisas de Deus para nós mesmos, para satisfazer a nós mesmos, por vaidade da nossa parte. Nós não vamos receber. Nós só vamos receber aquilo que aumentar e edificar o reino de Deus. Nós só vamos receber aquilo que abençoar outras pessoas. E aí Deus vai fazer na nossa vida aquilo que ele fez na vida de Salomão. Ele vai derramar sobre nós infinitamente mais do que nós pedimos ou pensamos. Por quê? Porque o nosso coração é um coração abençoador. Porque o nosso coração não pensa só em nós mesmos. Porque o nosso coração não está preocupado em aparecer, em fazer a obra. Não, eu ajudo tantas famílias e fica contando isso para todo mundo. Deus não age dessa forma. Sabe, a palavra de Deus ela nos diz que quando você fizer alguma coisa, que a sua mão esquerda não saiba o que a direita fez. Faça em silêncio. Não faça propaganda. E aí você continuará sendo abençoado. Sabe, tem uma outra parte da palavra de Deus que diz que quando nós recebemos os aplausos aqui na terra, nós não temos mais galardão no céu. A gente já recebeu aqui. Tudo que nós fazemos, nós temos que fazer para a glória de Deus. Tudo que nós fazemos, nós temos que fazer para que o Pai, que nos vê em secreto, nos recompense. Que o Pai, que nos vê em secreto, nos reconheça. Tudo que nós pedimos, tudo que nós fazemos, tudo que nós colocamos diante de Deus tem que ser para glorificar a Deus, para aumentar o reino de Deus, para abençoar as pessoas de Deus, para contribuir com a obra de Deus. Se aquilo que você está pedindo, se aquilo que você está colocando diante de Deus abençoar só a você, só a sua família, você não vai receber. Tem muita gente que fica falando, eu coloco diante de Deus e peço um emprego para Deus, que Ele abra uma porta, e essa porta não se abre. Sabe, é a hora de você verificar dentro de você o porquê você quer uma porta de emprego. É só para pagar as suas contas e sustentar a sua casa? Ou é para você ser uma bênção para alguém? É para você abençoar a obra de Deus? É para você ser uma pessoa grata que faz a obra de Deus e que utiliza os recursos que Deus te dá para poder estar fazendo a obra de Deus? Porque se for só para você, só para o seu sustento e dos seus, que essa palavra venha trazer entendimento ao nosso coração. Venha mostrar para nós como pedir, como orar a Deus, como se colocar diante de Deus para receber as suas bênçãos. Que nós tenhamos em Salomão um exemplo de uma pessoa que se preocupou com o próximo, que se preocupou com o reino de Deus, que se preocupou com aqueles que estavam passando necessidade, que tinham os seus problemas e precisavam de alguém que tivesse sabedoria, conhecimento, entendimento para poder julgar os problemas de Israel. Que nós possamos aprender com Salomão e trazer isso à nossa vida.
Que isso passe a ser uma prática na nossa vida. Quando nós pedirmos alguma coisa para Deus, que a gente peça para ser bênção na vida das pessoas, para aumentar e edificar o reino de Deus e principalmente para dar toda a honra e toda a glória a Deus. Somente a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Que essa palavra venha aumentar a sua fé, que essa palavra venha trazer entendimento para você, em nome de Jesus. Amém? Seja uma bênção. Seja uma bênção aonde quer que você estiver, em nome de Jesus. Dê o seu like, o seu gostei, o seu joinha. Se você puder e quiser, assine o canal. Nos ajude a levar essa palavra muito mais longe. Nos ajude a fazer com que essa plataforma entenda que essa palavra é relevante e que ela pode e deve ser enviada para muitas pessoas, em nome de Jesus. Pegue essa palavra, envie nos seus contatos, envie nas suas redes sociais. Seja um missionário de Deus. Trabalhe para Deus. Ajude a propagar e a proclamar a palavra de Deus em todos os lugares, em nome de Jesus. Glória a Deus, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o grandioso e infinito amor do Pai, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo esteja sobre a sua casa, sua vida, sua empresa, seu trabalho, aonde quer que você esteja, seja uma bênção, em nome de Jesus. Abreijos para você e até o próximo vídeo.